E essa palavra hoje eu quero compartilhar com você, João 1,14, nesse objetivo, como mais voltado para a nossa função sacerdotal, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar, amém? João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse João é o João Batista. Agora o João apóstolo. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e te pedimos mais uma porção da Tua palavra. O Senhor nos orienta pela Tua palavra e nós precisamos, Senhor, dela. Aqui estamos como instrumentos do Senhor, homens e mulheres que desejam ser instrumentos do Senhor, e ser instrumento do Senhor significa estar nas Tuas mãos e deixar com que o Senhor nos leve, faça de nós a Tua vontade, pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos sujeitamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem então nós falávamos sobre o amor que envolve, a graça que desenvolve e a verdade que protege. A palavra o Senhor me deu depois de uma conversa com a minha esposa, falando sobre a desobediência como o primeiro pecado que levou o homem a sofrer as consequências e os efeitos de todos os demais pecados. O pecado inicial foi a desobediência. Quando nós desobedecemos, nós entramos num caminho muito perigoso. O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, porque já é o Senhor ensinando desde novo o valor da obediência, porque na obediência tudo nos vai bem e temos vida longa. A desobediência leva à morte. Então, na segunda-feira passada, quem estava aqui, nós estávamos falando muito sobre os efeitos da obediência, contamos a história de José, falamos da vida de Davi, falamos da história de homens que pela obediência agradaram a Deus, venceram as suas batalhas, desfrutaram de todas as promessas, e a única atitude deles foi obedecer a palavra do Senhor, foi dizer ao Senhor sim, foi ir aonde o Senhor enviava, foi se sujeitar à vontade de Deus, e a obediência prolonga a vida, a obediência prolonga o ministério, a obediência prolonga o relacionamento com Deus nessa terra, nos faz desfrutar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí nós falamos muito sobre os efeitos da obediência. E nessa semana eu falava com a Elisa sobre os efeitos da desobediência. Deus começou a falar com ela, né? Ela estava lendo o livro de Gênesis e ali Deus falou: o primeiro pecado foi então a desobediência. Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, neste dia certamente você morrerá. Quando você olha o fruto, não foi o fruto que matou, o fruto era apetitoso, diz a Bíblia, o fruto era aprazível, o fruto era convidativo. O que matou o homem não foi o fruto, ele não comeu o fruto e morreu, não tinha veneno no fruto. O que matou o homem foi a desobediência, porque uma vez que ele comeu o fruto, ele perdeu a oportunidade de se alimentar do fruto que de fato prolongava a vida, que não era o do conhecimento, era o da árvore da vida. E o da árvore da vida não era proibido,
Deus criou o homem para a eternidade, para ser eterno, para ser semelhante ao Senhor em eternidade. Deus tirar o homem do Éden, do jardim, não foi juízo, foi misericórdia, foi amor de Deus, porque o homem agora, com o coração inclinado para o mal eterno, ele iria provocar as maiores atrocidades. Se nós vivendo 80, 90, 100 anos na terra, a gente já faz o mal que faz, você imagina nós eternos com toda a inclinação do coração. Então até a morte é misericórdia, é graça. Então o homem, ele foi tirado do jardim por causa da desobediência. Quando a gente vê homens desobedientes, Saul perdeu o reino por causa da desobediência. Ele foi desobediente, foi a Saul que Samuel disse: não é melhor que se obedeça ao Senhor, não é sacrifício que o Senhor quer. Obedecer é melhor do que sacrificar. A desobediência é como a rebeldia, é como o pecado é como o pecado de feitiçaria. A desobediência é como um pecado de idolatria, porque você desobedeceu a Deus, Deus te rejeitou. A maior prova de amor que a gente pode dar ao Senhor é a obediência. Absalão também tinha um coração desobediente, ao seu pai, um coração desobediente a tudo que Deus estabelecia, e morreu por conta disso, e se perdeu por conta disso. Então a desobediência, ela nos leva para um precipício, essa é a verdade. Então, quando o Senhor estabelece mandamentos e nos pede que obedecemos aos seus mandamentos, os mandamentos não são pesados, os mandamentos são para prolongar a promessa de Deus, a vida com Deus. Sempre depois da desobediência, quando a gente ultrapassa os limites estabelecidos por Deus para preservar a nossa vida, ali na frente tem um precipício, ali na frente tem um lugar de choro, ali na frente tem um lugar de lamento, de dor, que nós podemos ser poupados, porque nós servimos um Deus onisciente, servimos um Deus que conhece o que não conhecemos, que vê o que não vemos, que tem planos para nós melhores do que os nossos planos, que preparou para nós e que escreveu para nós os nossos dias, que tem um projeto, que nos predestinou para algo, mas Ele deu livre-arbítrio. Então no livre-arbítrio você escolhe se você obedece ou se você não obedece. E o homem escolheu então a desobediência, e a desobediência desencadeou tudo o que nós vemos. E aí, o que diz a palavra do Senhor? Que o homem agora inclinado à desobediência não seria capaz de forma alguma de se regenerar, de se reconciliar. Então o Senhor estabeleceu o seu plano, que é anterior ainda à criação. Um Deus que já sabia que o homem desobedeceria, imolou o cordeiro antes da criação do mundo, diz a palavra, e enviou Jesus Cristo para que pela sua obediência nós fôssemos novamente regenerados. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,19, que por causa da desobediência de um homem, o Adão, o pecado entrou no mundo, e todos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência também de um único homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor, muitos serão feitos justos. Foi obediente até a morte de cruz, e esta obediência dele nos levou então a desfrutarmos de todas as promessas novamente, da reconciliação com Deus novamente. Agora, foi pela obediência dele. E ontem nós falávamos exatamente sobre isso. A mensagem de ontem foi sobre a forma pela qual nós somos alcançados por Deus. A forma pela qual, o método que Deus utilizou para resgatar os desobedientes. Quem aqui conhece alguém desobediente? Além de você. Tem gente que diz assim: não, eu sou perfeito, mas talvez você esteja orando por alguém desobediente, talvez você esteja lidando com pessoas desobedientes, e a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, para combater a desobediência, manifestou-se
entrou, se opôs à desobediência mediante uma atitude. Qual foi a atitude? O amor. O combate de Deus às tragédias humanas causadas por causa da desobediência humana é o amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu Jesus Cristo para um povo desobediente, para um povo pecador, para um povo obstinado, para um povo rebelde. Deus se manifestou em amor. Ontem, eu acho que eu citei na mensagem, eu me lembrava das lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta levantado por Deus para denunciar a rebeldia, a idolatria, a obstinação do povo de Israel. E Jeremias, ele falou muito sobre isso, ele falou tanto sobre isso, que ele mesmo começou a ficar meio amargurado, e ele escreveu o livro de Lamentações. Você lê o livro de Lamentações, é Jeremias falando do início ao fim, da rebeldia de Israel, chamando, suplicando pelo povo de Israel, para que houvesse arrependimento da nação. Só que o próprio livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, ele diz assim: todavia eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis, são novas todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. O Senhor combate a nossa rebeldia nos amando. O Senhor combate a nossa resistência, a nossa desobediência nos amando. E nos amando, Ele vai nos cansando da rebeldia. Nos amando, Ele vai nos cansando, Ele vai nos constrangendo. Será que, se você analisar hoje a tua história de vida, você que está no Senhor, você que está vivendo, você que está desfrutando, você que está alinhado com Deus, não foi amando que o Senhor te cansou de ser o xaropão, o desobediente que você era? Não foi o amor do Senhor que te constrangeu? Não foi o amor do Senhor que quebrantou o teu coração? Olha Davi, quando os meus pecados, Davi não fala os meus, Davi fala os nossos, o Salmo 65, quando os nossos pecados já eram pesados demais sobre nós, o Senhor fez propiciação pelos nossos pecados, o Senhor, nos libertando, nos salvando, perdoando as nossas transgressões. Então, o combate do Senhor à desobediência é o amor. Nós não podemos perder esse entendimento, porque senão nós não nos tornaremos líderes semelhantes ao Senhor, porque nós lidamos como líderes com pessoas desobedientes. Ser pastor, ser líder, ser pai, ser um empresário, um empreendedor, ser alguém constituído por Deus para liderar, sem amor, você não vai prestar para nada. Você pode ter poder, você pode ter influência, você pode, tal como Paulo dizer, eu falo língua de homens, de anjos, eu conheço todas as coisas, a profundidade de todas as coisas, mas se eu não tiver amor, eu serei como um prato que retine, um sino que soa, serei vazio, serei oco, de nada me valerá. É o amor que precisa estar em nós, é não perder a essência do amor que vai nos levar a suportar pessoas que hoje são desobedientes, que hoje são rebeldes, que hoje são obstinadas, que ainda não entenderam o propósito de Deus, que ainda lutam contra, que ainda se debatem, que ainda são intransigentes, mas amando, vai chegar uma hora que aquele indivíduo vai cansar, vai chegar uma hora que ele vai se constranger, vai chegar uma hora que ele vai cansar de ser o que era, a não ser que
seja completamente insensato, mas o amor sara até a insensatez. O amor sara todas as coisas. Olha o que o pastor Camargo disse, ele orou 23 anos. Se ele tivesse perdido o amor, ele teria perdido a vontade de orar, ele teria perdido a esperança por orar. Mas ele amou, amou e amou, amou até o fim, e se cumpriu o que a palavra do Senhor diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então não desista de amar as pessoas. Nós como líderes vamos encontrar muitas pessoas obstinadas pela caminhada, e se nós nos lembrarmos da paciência do Senhor, da bondade do Senhor para conosco, até hoje, é por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. O Senhor continua nos amando na nossa rebeldia, continua nos amando na nossa obstinação. Tem coisas que o Senhor está trabalhando até hoje na nossa vida, mas o amor do Senhor é que nos envolve, o amor do Senhor é que nos protege, o amor do Senhor é o que vence a desobediência, é porque o Senhor nos ama. Provérbios 10, 22 vai dizer assim: aonde há ódio, ira, há dissensão, mas o amor perdoa, cobre todos os pecados. Então o amor do Senhor nos envolve, que a gente tenha isso, para que a gente tenha paciência com o tempo de Deus em cada um, porque nós temos como líderes poder, muitas vezes, para tomar atitudes, e para tomar decisões, mas o que a gente deve checar é se essas decisões estão baseadas no amor, e não na ira, e não no cansaço, e não na insatisfação, mas no amor, até mesmo para exortar, para corrigir, até mesmo para repreender, em amor a gente consegue. Às vezes a gente fala coisas que até são verdadeiras, mas o momento que a gente fala, a motivação que a gente fala é uma motivação de ira, é uma motivação de descontentamento, e a Bíblia diz que o amor, ele não se ira facilmente, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então eu acredito que a gente precisa se lembrar primeiramente do amor de Deus na nossa vida, o amor que nos envolve. Ontem eu falava muito sobre isto. Tem muita gente que está com um coração de autopunição, de culpa, de aflições. O próprio pastor Camargo dizia: eu tinha um complexo de inferioridade, eu era um cara extremamente violento, eu era uma pessoa dura, eu era uma pessoa cheia de problemas, eu arrumava confusão com todo mundo. Isso tudo ele já sabia sobre ele. Ele não precisava entrar na igreja para saber disso. Ele não precisava sentar para ouvir uma ministração que lembrasse ele de tudo que ele era de ruim. Ele precisava era ouvir do amor de Deus. E quando ele ouviu do amor de Deus, o amor de Deus passou a entrar no coração dele e envolveu ele, cobriu todos os pecados. O amor é maior do que o pecado. O amor é maior do que o erro. O próprio Deus, quando viu o pecado do homem lá no Éden, o homem lá no Éden fez o que todo pecador faz. Quando a gente peca contra Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor, o que a gente faz? A gente se esconde, porque o pecado, ele revela a vergonha, ele revela a nudez. Então quando o homem comeu do fruto, ele abriu os olhos e percebeu, pela desobediência, ele percebeu que estava nu, e ele se escondeu do Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor fez vestes para ele, de pele, e cobriu a nudez, cobriu a vergonha, cobriu o pecado. Então a mensagem da igreja deve ser uma mensagem que em amor cobre as falhas, cobre os erros, que em amor envolve, que a igreja seja uma igreja amorosa, porque uma igreja amorosa ela envolve
ela envolve, ela atrai, ela recebe, ela acolhe. As pessoas, elas já têm toda a condenação do mundo, o pecado, e o pecado já vem as condenando, o diabo já vem acusando. Quando eles se encontram com a igreja, o que a igreja precisa fazer é amar. Isso serve para os nossos relacionamentos, às vezes como pais. Temos filhos e nós estamos muito mais acusando os nossos filhos do que amando os nossos filhos, muito mais apontando os defeitos do que cobrindo em amor, do que amando-os e tratando do pecado, do erro deles com amor, restaurando eles em amor. Uma igreja e um povo legalista, dogmático, ele é um povo que repele, ele é um povo que afasta. Então que a gente guarde isso no nosso coração. O amor envolve. Ame as pessoas que o Senhor tem colocado perto de você. Ame as pessoas que são difíceis de ser amadas. Ame. Ore por elas. Ame. É tão louco isso, gente. Mateus capítulo 5, acho que é Mateus capítulo 5, verso 42. Deixa eu ver ali, abre a tua Bíblia aí, tem Bíblia aí? Mateus 5, verso 40, 42. Olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito, verso 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olha a expressão, olha a revelação, olha o que é ser filho é amar aqueles que são nossos, às vezes a gente trata como inimigos as pessoas que, enfim, que são longe da nossa realidade, mas Jesus falou que os inimigos do homem às vezes são os da própria casa, porque o inimigo, ele é aquele que se opõe àquilo que você está fazendo. Então às vezes é um pai, é uma mãe que está se opondo, é um irmão que está se opondo, só que o Jesus está dizendo assim, ame aqueles que os perseguem, ame os seus inimigos, para que vocês sejam filhos, venham a ser filhos do vosso Pai que está nos céus. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Por isso sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Sabe o que é perfeição? É amar. O amor é perfeito. Então, talvez o que está faltando lá dentro da casa, onde você está, da tua família, dos relacionamentos mais próximos, é este sentimento, essa expressão, é amor, literalmente amor que abre mão muitas vezes dos seus interesses, e este amor revela então que somos filhos do Pai celestial, e o amor vai constranger. Experimenta fazer isso, você vai ver que daqui a pouco o amor está tomando conta, está sobre tudo aquilo que você faz, na sua casa, no ministério que você tem, nos relacionamentos que você e eu temos. É desafiador, gente, mas amor eu usei a palavra sentimento. Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Amor é uma escolha. Se é mandamento é porque eu e você podemos amar. É uma escolha, é uma decisão. Então decida amar esse filho que talvez seja difícil de ser amado, essa esposa que talvez esteja sendo difícil de ser amada, esse irmão na igreja que está difícil de ser amado. Você já parou para pensar que talvez ele esteja ferindo, gritando por socorro porque foi ferido? Porque tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, o pastor Camargo estava dizendo, ele era um cara violento, ele era um cara agressivo, ele era um cara com uma baixa autoestima. Então o que ele podia dar senão isso? E hoje é um sim carinhoso do Senhor Jesus, não é verdade? Ele fala aqui o testemunho, não dá nem não dá nem para dizer que foi assim um dia. Pastor Bartolomeu que diz também, pastor Bartolomeu até tiro não matou ninguém, mas tentou matar. E aí você diz, meu Deus do céu, como assim? A pessoa só pode dar daquilo que ela recebe.
Então, se você começar a dar amor, daqui a pouco essa pessoa vai estar te retornando em amor. Se a igreja amar, a igreja vai se tornar semelhante a Deus. Sabe o que vai acontecer? A desobediência começará a ser vencida, a rebeldia começará a ser vencida, porque o amor vai envolvendo e o amor vai cobrir o pecado. Por isso a igreja, ela é chamada para isso, para cobrir em amor. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem ama não peca. Quem ama não peca. Quem ama envolve. Que o Senhor levante essa liderança em nome de Jesus. E aí ontem nós falamos sobre a graça. Se o amor envolve, a graça desenvolve. Olha como é que é o processo de Deus. Deus nos ama. Ele veio ao mundo. Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E nisto Deus mostra o seu amor para conosco. E Deus mostra o seu amor para conosco. Ele enviou o seu Filho, Ele nos amou e quando ainda éramos pecadores. Então o que nós éramos? Desobedientes, rebeldes e obstinados. Ele manifestou-se em amor, o amor envolveu. Quando o amor envolveu, nós nos constrangemos, nós cansamos. E aí depois que o amor nos envolve, vem a graça e nos desenvolve. O amor envolve, a graça desenvolve. A graça de Deus, nós somos salvos por meio da graça do Senhor, pela graça do Senhor, por meio da fé que temos no Senhor. Isso não vem de nós, é dom. E a graça, ela é tudo o que nós precisamos para vencer as adversidades e necessidades da vida. A graça do Senhor, ela tem um objetivo: desenvolver. Por isso que Paulo ficou dizendo assim: não torne inútil a graça. Não fique brincando com a graça. Não trate a graça como um elemento de Deus para ficar limpando a sujeira que você fica cometendo deliberadamente. A graça de Deus, ela é o favor, literalmente, é o Senhor abençoando, é o Senhor dando dádiva, é o Senhor dando favor, é o Senhor derramando virtude sobre nós, mesmo nós não merecemos, porque éramos esses desobedientes. O processo, ele é gradual. O próprio pastor Camargo falou aqui que ele conheceu o amor de Deus, mas o processo de libertação, de tudo aquilo que ele foi gradual. Por quê? Porque a graça de Deus, ela foi desenvolvendo, mas ele permitiu a graça de Deus desenvolvê-la. Ele não ficou tratando a graça com desprezo, ele não ficou utilizando a graça apenas como um elemento de favor imerecido, que me dá então a condição de ficar voltando sempre para aquele lugar de desordem, de rebeldia, porque a graça do Senhor vai me alcançar ali. E o Senhor, Ele é realmente longânimo demais. A graça do Senhor, ela é escandalosa, e ela vem sobre todos. O próprio texto aqui diz que é importante a gente orar pelos nossos inimigos, porque os nossos inimigos são inimigos de Deus, porque são inimigos daquilo que Deus tem para nós, então se tornam adversários do próprio Deus. Mas Jesus diz aqui que o Senhor, Ele faz raiar o sol sobre bons e maus. Tudo é graça. O ar que nós respiramos, o sol que hoje nos aqueceu, a chuva que vem sobre a semente, a terra que dá o seu fruto, a terra dá fruto para gente boa e para gente má, é graça do Senhor. Mas uma vez que a gente tem o entendimento do amor de Deus que nos envolveu, é necessário que a gente agora dê liberdade, que nós possamos dar liberdade ao Senhor para Ele nos desenvolver também. O Senhor quer fazer de você muito mais do que você é hoje. E quem vai fazer isso é a graça, não é a força, não é o esforço, não é a capacidade, não é o poder, mas é a graça do Senhor, é a virtude do alto. Uma vez que você tem o entendimento de que o Senhor te ama, isso é muito importante, as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam ouvir que Deus as amou, e que uma vez no Senhor não existe mais condenação para elas estão libertas no Senhor. A graça do Senhor agora vai desenvolver. Por quê? Hebreus fala o seguinte: uma vez que nós fomos alcançados por este amor, uma vez que nós entendemos que nós temos, pela obediência de Cristo, um sumo sacerdote que adentrou, que cumpriu os preceitos, que alcançou a medida exigida por Deus, agora nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e recebermos graça que nos ajude no momento da necessidade.
A graça é a ajuda do Senhor para vencermos as necessidades, para vencermos as dificuldades. Ontem eu citei que Paulo ele falou a Tito: Tito, a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens, e ela nos ensina. Então a graça de Deus, ela não é só salvadora, ela é também professora. Se você começou pela graça, vá até o fim pela graça. Se você começou pela lei, a Bíblia diz que você tem que ir pela lei, e você não vai dar conta, porque se você vai pela lei, você anula o que Cristo fez por você. Você está dizendo que o que Cristo fez não é suficiente. Agora, pela graça, Paulo falou aos Gálatas assim: vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Não, a graça que nos salvou é a mesma graça que vai nos aperfeiçoar. O favor de Deus, a igreja precisa contar com o favor de Deus do início ao fim. Eu digo isso, gente, porque é muito comum, quando nós não temos alternativa nenhuma, quando nós não temos recurso nenhum, quando nós vemos assim que o que o Senhor fez foi único e exclusivamente Deus, e aí nós dependemos da graça porque nós não temos outra opção. Tem gente que só está na graça porque não tem outra opção. Ele está tão no fundo do poço, ele está tão numa condição deplorável, que ou ele aceita a graça de Deus, o favor de Deus, ou ele não. Mas chega em algum momento, ele começa a se orgulhar, porque ele já tem agora uma certa capacidade. É muito comum, especialmente dentro da igreja, igrejas que começaram, como nós começamos, por exemplo, nós começamos pela graça do Senhor totalmente. As cadeiras eram emprestadas, o som era emprestado, a casa era emprestada, até as pessoas que vieram servir nos primeiros cultos eram emprestadas, tudo era graça do Senhor. E aí o Senhor vai dando, o Senhor vai estabelecendo, e o Senhor vai liberando, o Senhor vai dando recursos, e daqui a pouco, se a gente não cuidar, nós queremos agora estabelecer pela nossa própria vontade, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio conhecimento, e nos esquecemos que do início ao fim, é a graça do Senhor que vai nos levando, e vai nos conduzindo, e vai nos aperfeiçoando, e vai nos formando, e vai nos levar definitivamente ao lugar que a gente tem que chegar. Então, se o amor envolve, a graça desenvolve. Deixa o Senhor te desenvolver totalmente pelo favor e pelo amor dEle, pela bondade dEle, pela virtude dEle. Não se torne presunçoso, orgulhoso, não se torne alguém que se olha no espelho e pensa que tem o que tem, porque de alguma forma fez por merecer. É do início ao fim graça, é do início ao fim graça do Senhor. A graça tem que desenvolver. Paulo fala assim: a graça nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos num período de expectativa. Qual é a expectativa da igreja? A manifestação gloriosa e poderosa do nosso Senhor. Você crê na volta do Senhor Jesus? Você crê que o Senhor Jesus um dia vai se manifestar com grande poder e glória? Paulo está dizendo que enquanto aguardamos esse dia, nós dependeremos da graça até o último momento da nossa vida, até esse dia, em todo momento. A graça que desenvolve. Se você achar que você já chegou onde você deveria chegar, o Senhor deixa de ativar, de fazer e de realizar na nossa vida o que só a graça pode fazer. Nós caímos da graça, diz a palavra do Senhor. Você sabia que é possível cair da graça? Você cai da graça quando você começa a achar que pode, quando você começa a pensar que é capaz. Paulo ficou com um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Deus conhecia Paulo. Paulo era ou não era um grande homem de Deus? Foi ou não foi? É, né? Porque está vivo. Agora me diz uma coisa, Paulo diz assim, quando ele foi ao terceiro céu, ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, foi-me dado. Olha que graça maravilhosa, o espinho foi presente, gente. Foi-me dado,
Às vezes nós carregamos espinhos aqui que a gente está orando ao Senhor, e o Senhor não tirou, sabe por quê? Porque é melhor um espinho que te mantém murchinho, que esvazia a bola, do que uma soberba que traz oposição do próprio Deus contra nós. Deus se opõe a orgulhosos. Eu fico pensando como é difícil, ou a impossibilidade de viver uma vida contra Deus. Viver uma vida contra Deus é viver uma vida cheia de si. Deus se opõe a orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a Bíblia diz que Deus, que Paulo tinha um espinho. Paulo chama de mensageiro de Satanás, porque até o Satanás é Satanás de Deus quando Deus quer, ele é soberano sobre todas as coisas. E aí ele orou 3 vezes para Deus tirar dele aquele espinho, e Deus disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de você sempre reconhecer quem você é e o que você não é. E aí Paulo diz: então agora eu me alegrarei ainda mais, me gloriarei ainda mais alegremente nas fraquezas, nos insultos, nas tribulações, nas fragilidades da minha alma, do meu ser, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, então a graça de Deus se sobrepõe. Quando eu sou fraco, então o Senhor me desenvolve. Quando eu reconheço que por mais que eu já tenha experimentado muitas coisas, não é nada perto daquilo que ainda o Senhor pode fazer na minha vida, então a graça vai superabundando, vai me desenvolvendo. É pela graça que nós estamos aqui, e tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida será sempre e totalmente, exclusivamente pela graça do Senhor. A graça nos desenvolve. Permita que isso aconteça com você. Talvez essa parte da mensagem sirva para pessoas que já têm muito tempo de ministério, que pensam que já viram muitas coisas. Eu já falei com pessoas que dizem o seguinte: a minha contribuição já foi dada. Eu conheço gente que diz isso. A minha contribuição para o reino de Deus já foi dada, eu já fiz, já realizei, eu fico olhando orgulhoso, está caindo da graça, porque Deus pode fazer ainda infinitamente mais, além de tudo que nós imaginamos, é poderoso. A vida com Deus é uma vida de avançar, de crescer, de ir para além, de sempre avançar, mas é sempre pela graça. Quando o orgulho chega, a destruição começa. A Bíblia diz que antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, se orgulha. É aquele homem que antes da sua queda, ele começa a olhar e pensar: eu acho que eu sou bom mesmo, hein? Cai da graça. Que a graça nos desenvolva e que a verdade nos proteja. Se estamos sustentados na verdade, se você é líder, meu irmão, se você tem uma palavra de Deus, se você tem a verdade do Senhor sobre a sua vida, se você sabe exatamente o que o Senhor te chamou para fazer, não abra mão da verdade. Não abra mão, porque afinal de contas somos filhos da luz, somos homens e mulheres que a única coisa que nos sustenta é a verdade. Filhos de Deus abrem mão completamente da mentira. Filhos de Deus ferem diretamente o Espírito Santo quando mentem. Jesus disse que a mentira tem um pai, é Satanás. Jesus disse que nós somos santificados na verdade, e que a palavra de Deus é a verdade. Paulo disse que nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Que haja verdade até mesmo para contradizer, mas que seja verdade. Às vezes nós abrimos mão de coisas que são verdades para nós absolutas, verdadeiras, com medo de magoar, com medo de ferir. Quem fere por amor mostra lealdade. Quem guarda a verdade, guarde a verdade, fale em amor, espere o momento certo de falar, mas Paulo disse o seguinte: aquele que é pastor, aquele que é líder, aquele que governa, aquele que tem cetro na sua mão, aquele que é chamado, ele é chamado para repreender, para corrigir, com toda a sã doutrina, sempre em verdade, com amor, mas a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos todos aqui sustentados numa verdade. Essa igreja nasceu baseado numa palavra de Deus, baseado na verdade.
Esta igreja, ela é constituída de pessoas, todos nós estamos sustentados. Jesus disse que quando a nossa vida está sustentada na verdade, a casa não cai, a casa fica em pé. Que nós sejamos verdadeiros nas nossas relações, que nós sejamos verdadeiros nas nossas alianças, que nós sejamos verdadeiros nas nossas palavras, que nós falemos a verdade. É essa verdade que nos protege. Paulo, quando falou da verdade como um dos elementos da armadura do cristão, ele disse que esta verdade era como um cinto, cingindo-se com o cinto da verdade. Sabe o que é isto? Mantenha as calças no lugar, meu irmão. Não expõe nudez, não expõe vergonha. Lá no mundo tem um ditado que diz assim: a mentira tem perna curta. Porque quando a gente constrói algo na mentira, em algum momento vai cair. Quando a gente constrói na verdade, nós estamos protegidos, porque o Senhor tem compromisso com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade nos protege. Guarde a verdade, lute pela verdade, fale a verdade, proteja-se na verdade. Se você tem a verdade, meu irmão, nada vai te derrubar. A tua casa vai ficar de pé, o teu ministério vai ficar de pé, a tua história vai ficar de pé. As pessoas podem te caluniar, as pessoas podem te acusar, as pessoas podem falar o que quiser de você, não importa o que elas falam, importa se é verdade ou se é mentira. Se o que elas estão falando for calúnia, for mentira, for difamação, não se preocupe, deita e durma, porque o Senhor disse que grande será a sua recompensa, porque você está sustentado na verdade. Às vezes, como igreja, a gente está preocupado com o que as pessoas estão pensando, falando da gente. Não importa o que elas falam de nós, importa se é verdade. Se for verdade, se preocupe. Se não for verdade, deita e durma, porque é o Senhor quem te justificará. Ele é aquele que justifica aqueles que nele estão sustentados na verdade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estão na verdade, e a verdade, ela prevalecerá. Aliás, na cruz do Calvário, ela já venceu todas as coisas. Então, que a gente seja a igreja da verdade, que pregue a verdade, que anuncie a verdade, que tenha o evangelho da verdade. E aí, meu irmão, nós estaremos sustentados. Passaremos por dificuldades, passaremos, mas a verdade nos protege. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, Davi disse, é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, aqueles que andam na verdade. O Salmo 121 diz que o Senhor nos protegerá a nossa vida, nos protegerá de todo mal, protegerá a nossa entrada, a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Sabe por quê? Porque você está na verdade. Então você não tem o que temer, você não precisa temer o que pode lhe fazer o homem. Pedro escreveu assim na sua segunda carta, ou na primeira carta, no capítulo 4, não sei se é a segunda ou a primeira, no capítulo 4, é a primeira, que a segunda não tem capítulo 4, está mal de Bíblia, hein, pastor? Amados, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, estão na verdade, Ele é a verdade, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Essa parte aqui é interessante. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas contudo sofre como cristão, sustentado na verdade, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, o Evangelho da verdade? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Meu irmão, se nós estamos sofrendo por qualquer que seja o motivo,
mas estamos sustentados na verdade, o Espírito da glória do poderoso Deus repousa sobre nós. Então que o Senhor levante uma igreja e uma liderança que envolve com amor, que desenvolve com graça, e que esteja protegida pela verdade. Se nós formos essa liderança, se nós envolvermos as pessoas, amando as pessoas, acolhendo as pessoas, recebendo as pessoas, Deus vai enviar para nós uma multidão, porque Deus amou o mundo, Deus ama os pecadores, Deus ama os desobedientes, Deus ama os rebeldes, Deus ama os insubmissos, Deus ama os obstinados, Deus ama os loucos, Deus ama os injustos, Deus ama os doentes. Agora, Ele ama tanto que Ele quer vencer toda esta sujeirada que eles carregam, e Ele vai vencer mediante o amor que se manifesta pelo seu corpo, a sua igreja. Então quando as pessoas entram na igreja, elas não precisam ouvir mais daquilo que elas já ouvem no mundo, elas só precisam ouvir que elas são amadas, o amor vai envolvê-las, e nós como líderes, vamos desenvolvê-los com a mesma graça que recebemos do Senhor, dando virtudes, dando dons, ajudando a obra do Espírito na vida, sendo intercessores, sendo acolhedores, sendo graciosos, com a mesma graça que nós recebemos. Onde abundou o pecado, diz a palavra, transbordou a graça. Transbordar significa que é para mais do que para mim. A graça de Deus é mais do que para mim, ela precisa tocar alguém. E sustentados na verdade. Se você está na verdade, meu amado, você está protegido em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.